Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde, iniciamos a nossa Eucaristia desta quarta-feira, o terceiro dia da novena de oração, preparação para a festa de Nossa Senhora de Fátima. E vamos, em primeiro lugar, saudar as famílias dos nossos irmãos por quem rezamos hoje. E vamos rezar pelos pais e irmãos da nossa irmã Odete Bentecourt, Manuel Nunes, da nossa irmã Ludovina Matos e Marília Castro, para o seu marido e filhos, Mário Castro e filhos. E dar um abraço de amizade por todos aqueles que celebramos, estes nossos irmãos, de quem temos saudades e estamos unidos através do sacrifício de Jesus Cristo. Neste terceiro dia de oração, de novena, da festa de Nossa Senhora de Fátima, nós temos que pedir a Nossa Senhora a graça do amor à oração. Ó Santíssima Virgem Maria, vaso e signo de devoção, que apareceste em Fátima, tendo pendente de vossas mãos o Santo Rosário, e que insistentemente repetias: orai, orai muito, para conseguir findar, por meio da oração, os males que nos ameaçam. Concedei-nos o dom e o espírito de oração, a graça de sermos fiéis no cumprimento do grande preceito de orar, fazendo todos os dias, para assim observar bem os santos mandamentos, vencer as tentações e chegar ao conhecimento e amor de Jesus Cristo nesta vida e à união feliz com Ele na outra. Confiemos, portanto, peçamos a Maria que nos dê o dom do amor à oração. Rezar é difícil, rezar exige sacrifício, rezar exige controlar o nosso tempo, dominarmos-nos, sabermos sermos pacientes para nos dominar nas nossas pressas, na nossa falta de atenção. Confiemos a Maria esta prece neste terceiro dia da novena de oração de preparação para a festa de Nossa Senhora de Fátima. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso, vida dos fiéis, glória dos humildes e felicidade dos justos, ouvi as súplicas do vosso povo e saciai com a abundância dos vossos dons os que têm sede das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Continuamos a ler e a meditar na Palavra de Deus, nos Atos dos Apóstolos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a palavra de Deus crescia e multiplicava-se. Depois de Barnabé e Saulo cumprirem a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, que tinha o sobrenome de Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores: Simeão, chamado o Negro,
Lúcio de Cirene, Manahem, irmão de Colasso do tetrarca Herodes, e Saulo. Estando eles a celebrar o culto do Senhor e a jejuar, disse-lhes o Espírito Santo: separai Barnabé e Saulo para o trabalho a que os chamei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhe as mãos e deixaram-nos partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e de lá navegaram para Chipre. Tendo chegado a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Palavra do Senhor.
Aleluia, aleluia, aleluia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno e Jesus passeava no templo sob o pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam-no e disseram: até quando nos vais trazer em suspenso? Se és o Messias, diz-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: já vos disse, mas não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um só. Palavra da salvação. Celebramos hoje, caríssimos irmãos e irmãs, celebramos a festa de São Domingos Sávio. São Domingos nasceu no ano 1842 e morreu no ano 1857. Teve uma vida de 15 anos. E ao fazer a primeira comunhão, aos 7 anos, jurou para si mesmo que seria seu modelo de vida, antes de morrer do que pecar. Foi cedo para o seminário, teve como mestre São João Bosco, um grande fundador dos salesianos, e começou a ter uma capacidade de oração, de mística, até quase que se distraía do mundo. E um dia teve a mãe que estava numa aldeia, estava para dar à luz uma irmã. Ele teve a percepção que ela estava a sofrer muito, que ia morrer, pediu aos formadores para ir lá e colocou sobre a mãe o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, e tudo correu bem, e por isso também é um padroeiro das mulheres grávidas. E neste terceiro dia da novena da festa de Nossa Senhora de Fátima, nós também confiamos a São Domingos Sávio, porque foi um grande devoto de Nossa Senhora. Foi na sua vida, em 1854, que o Papa Pio IX declarou o dogma da fé da Imaculada Conceição. E ele foi com entusiasmo que viveu esse dogma, essa verdade da nossa fé. A primeira leitura fala-nos do Espírito Santo,
Crer no Espírito Santo é crer na força enviada sobre nós e anunciada por Jesus. Nunca o Espírito Santo faltou à comunidade, embora nem sempre os cristãos tenham consciência da sua presença e da sua necessidade. Às vezes vamos-nos perdendo, vamos-nos afastando e perder a consciência da ação do Divino Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo é esquecido, mas ele atua no silêncio e nos corações de cada um que se abre ao amor. A ação do Espírito Santo é silenciosa, dinâmica, é fermento que nos surpreende e nos faz dizer e fazer coisas que nem imaginamos ou pensamos. O Pentecostes foi chamado pelo nosso querido Papa João Paulo II, São João Paulo II, de a nova primavera do Espírito Santo. A Igreja é um jardim e nele vão surgindo novas flores, que são as novas comunidades cristãs, os novos cristãos que vão aderindo à fé. Toda a comunidade que surge, que se renova ou que desaparece, é por obra do Espírito Santo. Então busquemos viver em espírito e verdade e confiantes possamos inundai-nos, Senhor, com o vosso Espírito. O culto do Divino Espírito Santo tem a sua origem na Antiguidade. O Antigo Testamento fala-nos do Divino Espírito Santo. E até por mais estranho que pareça, até o Corão, porque Maomé viveu 600 anos depois de Jesus Cristo, fala do Divino Espírito Santo. Entre os israelitas, quando voltaram do Egito, a festa do Pentecostes era celebrada 50 dias, 7 semanas depois da Páscoa, sendo uma das 4 festas importantes do calendário judaico: Páscoa, Omar, Pentecostes e colheitas. Eu nunca visitei Israel, mas parece que é uma terra quente e que nesta altura já há colheitas de trigo. É o trigo novo. O trigo vai fazer a nossa massa, que vai fazer os nossos bolos para os pobres. Aqui não é possível, mas em Israel é. Ela era conhecida ainda com nomes diferentes, das ceifas, das semanas, do dom da lei, etc. E nesta festa do Pentecostes, os apóstolos reunidos com medo dos judeus, com a porta fechada, vem o Espírito Santo, envia as suas línguas de fogo em cada um deles, dá-lhes os 7 dons: sabedoria, entendimento, ciência, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus. Eles saem e começam a anunciar o Evangelho. Na Igreja dos Apóstolos, há a Igreja antes do Pentecostes, com medo, com dúvida. Cristo ia aparecendo nestes 50 dias, mas com a vinda do Espírito Santo, tudo se modificou. Tudo se transformou. Como é que esta festa que nós hoje temos, com estes símbolos, o cetro, a coroa e esta bandeja onde colocamos a coroa e a bandeira, que são símbolos tremendamente importantes. O culto do Divino Espírito Santo, sob forma de festividade, já deixou para os cristãos de ser a festa das primeiras colheitas, para ser a festa do Divino Espírito Santo. Iria adquirir mais tarde, na Idade Média, na Itália, com um padre contemporâneo de São Francisco de Assis, o abade Joaquim de Fiore, que ensinava que a última fase da história seria a do Espírito Santo,
suas ideias chegaram à Alemanha e espalharam-se pela Europa. Em Portugal, no século XIV, a festa de Divino Espírito Santo já se encontrava incorporada na Igreja. A responsável dessa instituição da festa em solo português foi a rainha Dona Isabel, esposa do rei Dom Dinis, canonizada com o nome Santa Isabel de Portugal. A festa, a rainha Santa Isabel, que trouxe da Itália e da Alemanha, do centro da Alemanha, esta festa era para cumprir uma promessa. Dom Dinis tinha o filho de Dona Isabel, e tinha de bastardos, de outras mulheres. E Dom Dinis queria que um filho bastardo, que não o filho de Dona Isabel, de Santa Isabel, fosse o futuro rei de Portugal. Estávamos para entrar numa guerra. Santa Isabel prometeu fazer uma festa aos pobres, dar comida aos pobres, correr várias terras para adquirir e dedicar-se aos pobres. E usou a sua própria coroa, mas por cima da coroa colocou o Divino Espírito Santo, para dizer que o poder vem de Deus. O poder dos homens é muito importante, mas vem de Deus. E era esta mensagem que ela transmitiu ao povo. E todas as formas que nós temos de viver, de viver e celebrar a festa, este ano, quando fazemos 40 anos da nossa igreja, não podemos fazer a festa do Divino Espírito Santo, mas será um motivo para pensarmos a profundidade desta festa, porque desde o princípio se acreditava que a última fase da história é a fase do Espírito Santo. Os templários em Portugal difundiram, levaram para os Açores, e o interessante é que no Brasil, os imigrantes açorianos levaram para o Brasil, e com muitos de Portugal, da zona de Alenquer, Tomar, etc. E quando Dom Pedro foi declarado rei, no Brasil foi declarado imperador, porque a figura do imperador do Divino Espírito Santo era tão importante e a figura do rei não tinha importância nenhuma. E por isso é que o rei, ou se houver rei no Brasil, é imperador, para lembrar que o poder vem de Deus, é desenvolvido pelos homens, mas é de Deus. É o contrário daquilo que nós hoje temos. Nós vemos hoje muitos movimentos para negar Deus. O homem tem poder de destruir igrejas, proibir que se celebre a Eucaristia, tem o poder. Não, é ao contrário. A nossa tradição, a nossa fé diz-nos precisamente o contrário. A pomba dos Divinos Espírito Santo sobre a coroa é uma grande mensagem, uma grande verdade, uma grande certeza. Poderemos, no outro dia, meditar sobre os dons do Divino Espírito Santo. Mas como cristãos, como portugueses, temos que falar com amor, com devoção. O amor com que estes símbolos são feitos. Mas, no fundo, têm grandes verdades. O cetro real da Bíblia. Moisés foi com um cetro, com uma vara, que dividiu o mar. Foi com o cetro que bateu na rocha e de onde veio água. E poderíamos estar aqui o dia todo a de dar exemplos de que estes símbolos tão fortes e tão importantes. Nós às vezes passamos um bocadinho ao lado e não refletimos.
Amanhã, certamente, vamos refletir sobre os dons, os 7 dons do Divino Espírito Santo. E fazer um voto de fé e pensar. Olhai que coisas tão simples. A figura do imperador, aquele que presida as festas. Mas o imperador, o poder dele é dar aos pobres. É dar comida aos pobres. Todos terem comida. A nossa massa, que é feita nas festas do Divino Espírito Santo, feita com o trigo novo, da colheita, antes da festa. Vamos pedir ao Senhor que nos dê força e que nos anime nesta quarentena e, sobretudo, neste dia, no terceiro dia da novena da festa de Nossa Senhora de Fátima. E continuamos a rezar. Ontem o Papa Francisco pediu-nos para rezar por todos aqueles que partiram e que não tiveram ninguém da sua família, pessoas que amavam ao seu lado. Muitos deles, agora nesta crise, nesta pandemia, nesta peste, muitos nem tiveram funeral. E, sobretudo, neste terceiro dia da novena de Nossa Senhora de Fátima, rezar para que o Espírito Santo inspire em nós o amor à oração, que nos ajude a descobrir o amor à oração. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho, que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Oremos. Senhor nosso Deus, que na admirável permuta de dons neste sacrifício, nos fazeis participar na comunhão convosco único e sumo bem. Concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória, hosanna nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós,
no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michael Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que vos lembramos no início desta Eucaristia, pais e irmãos de Odete Bentecourt, Manuel Nunes, Marília Castro, aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que por vontade do Pai e com o poder do Espírito Santo, desta vida ao mundo pela vossa morte, livrai-me de todos os meus pecados e de todo o mal, por este vosso santíssimo corpo e sangue. Conservai-me sempre fiel aos vossos mandamentos e não permitais que eu me separe de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vos escolhi do mundo e vos destinei, diz o Senhor, para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição de pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Logo teremos o nosso terço às 9 horas e temos todos os dias às 11 a oração da manhã, às 6 a missa e às 9 o terço. E também aquela ideia de colocardes o vosso altar de Nossa Senhora de Fátima, do Espírito Santo, nas vossas casas e mandar uma fotografia para o Facebook da igreja ou para a página do YouTube, dá para nós nos enriquecermos. E vamos terminar com a Salve Regina, este cântico tão lindo que o povo de Deus tem cantado ao longo da história.
Desejo a todos boa noite, boa tarde. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.